Olá, bom dia. Muito bom estarmos aqui nessa terça-feira, no dia 5 de dezembro de 2023, né? Hoje vamos conversar um pouquinho também sobre a palavra de Deus. E eu quero começar falando sobre um casal que eu conheci há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, por aí. Um rapaz era muito apaixonado pela moça e ele se casou com ela. Mas a moça parece que não tinha a mesma paixão por ele. A moça tratava ele mal. Depois do casamento, ela mandava nele, ela colocava apelido nele, xingava ele, tratava ele muito mal, muito mal. E ele permanecendo ali, ficava firme. E eu estava perto disso, eu vi isso acontecendo. E as pessoas que estavam perto, que via ela maltratando ele no meio das pessoas, em casa era pior ainda, ele reclamava às vezes comigo. Na época eu era diácono, então eu ouvia muito da parte dele reclamações acerca de como ela tratava ele em casa. E muitas pessoas que estavam próximas dele, que eram amigos dele, falavam com ele: desiste desse casamento, larga isso pra lá, não toque isso pra frente não, porque essa mulher não te ama, nunca vai te amar, sua vida vai ser um inferno pra sempre, porque vocês casaram tem menos de um ano, e ela já te trata assim, imagina se esse casamento tem condições de durar. Tem que perguntar pra ela por que ela casou contigo, pra quê? Pra isso, pra te tratar assim, te tratar mal, te colocar apelido, te fazer de chacota no meio de todo mundo, de ficar zombando da sua cara, de não querer te dar nenhum beijo, nem tipo de relacionamento, ela te trata muito mal. Mas ele falava assim: eu estou esperando no Senhor, porque eu orei muito por esse casamento, orei muito por, se fosse da vontade de Deus, que a gente ficasse juntos, e a gente se casou, Deus permitiu que isso acontecesse, então eu estou esperando no Senhor. E eles estão casados até hoje. Como eu disse, já tem mais de 25 anos isso aí, estão casados até hoje. Ela, em algum momento da história, ela teve um problema sério de saúde, ele cuidou muito bem dela, com muito carinho, com muito zelo, e ela se recuperou. E acho que isso mudou uma chavinha na cabeça dela, né? Ela então começou a valorizar um pouco mais ele e estão casados até hoje. Pelo menos a última notícia que eu tive é que estavam casados, né? Louvado seja Deus por isso. Mas esperar é uma ciência. Esperar não é uma coisa muito fácil. Tudo que a gente espera da vida, tudo que a gente quer que aconteça na vida, exige que a gente espere o momento certo para acontecer, né? E o Salmo 40, versículo 1, ele fala assim: ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um salmo de Davi, um homem muito ocupado, um homem que tinha muitas agitações, um homem que tinha muitas lutas, muitos inimigos se levantavam contra Davi, e ao longo do salmo você vai ver como que ele fala que Deus o libertou, o livrou, né? E ele esperava, as vitórias dele, ele esperava que viessem das mãos de Deus. Assim como esse rapaz do texto, da fala minha aqui inicial, né? Não é uma história, não. Uma história com H, é um fato, algo que aconteceu de verdade na vida de pessoas reais, né? Mas como é que a gente fala de esperar no século XXI? Hoje é muito difícil a gente ter disposição para esperar, né? A gente tem muita impaciência, né? Hoje é a coisa mais difícil que tem é a gente falar em esperar. E esperar com paciência é mais difícil ainda, né? Muito mais difícil. A paciência é um autocontrole emocional. E muitas coisas que a gente quer que aconteça exige que a gente espere com paciência. Porque se a gente esperar sem paciência, a gente toma decisões erradas. Esse rapaz, por exemplo, do que eu falei aqui, se ele seguisse o conselho das pessoas que estavam impacientes por ver tudo que estava acontecendo com ele teria acabado com aquele casamento. E o, o, o sentimento que ele tinha por ela era tão forte e ele não ia poder vivenciar esse sentimento, ele ia ter que viver esse sentimento à distância. Mas ele não deixou que a frustração daquele casamento mal sucedido no início acabasse com essa alegria dele de viver momentos felizes com essa esposa. Né? Tiveram filhos depois. Então ele não permitiu que isso anulasse, né? Porque ele esperou com paciência. Mas eu peguei esse caso, enquanto eu estava lendo aqui o Salmo, nem seria isso que eu ia falar hoje, mas enquanto eu estava fazendo café de manhã, eu dei uma lida nesse versículo e me veio essa história dessa pessoa, desse casal, né? E eu fiquei pensando, rapaz, aquilo ali me deu uma lição, aquilo ali me ensinou muita coisa. Porque às vezes as pessoas chegam no gabinete para pedir um conselho sobre situações que estão vivendo, que eu fico pensando assim, gente, se fosse comigo eu já tinha tomado a decisão sobre isso há muito tempo. Mas eu fico vendo a pessoa ainda ali esperando com paciência, esperando o mover de Deus.
E aí eu aprendo muita coisa. Eu aprendo que realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para esperar o agir de Deus. Porque às vezes, por não esperar o que Deus vai fazer, a gente comete erros gravíssimos, né? A gente comete erros que podem comprometer a nossa vida para sempre. Quantas pessoas estavam orando para casar e aí muitas coisas precisam ter desdobramentos antes do casamento acontecer. E aí, por pressa, casa-se errado. Não tem paciência para esperar até Deus fazer as coisas. Uma coisa que a gente tem que saber acerca do nosso relacionamento com Deus é que o relógio dele funciona diferente, a agenda de Deus é diferente da nossa, né? O cronograma de Deus é diferente do nosso, né? Então, o que Deus fala que vai fazer, ele vai fazer. Agora, quando ele vai fazer, é com ele, né? Esperar com paciência o agir de Deus. Desde quando eu me converti, quando eu tinha 19 anos de idade, eu me sentia vocacionado ao ministério pastoral, mas só fui ser ordenado ao ministério com quase 40 anos. Aliás, com quase 30, com 30 anos de idade, 32, se não me falha a memória, que eu fui ordenado. Então, assim, muito tempo se passou, e às vezes a gente fica pensando, ah, meu Deus, a promessa de filho para Abraão foi dada por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. O filho só nasceu quando ele tinha 100. 25 anos ele teve que esperar. Então, a gente tem que tem que ter essa disposição de esperar com paciência para a gente não quebrar a cara. Entende? A gente não quebrar a cara. Então, a mensagem de Deus para o nosso coração hoje diz respeito a isso, né? Estou calculando aqui, ó. É isso mesmo. Então, o tempo que eu demorei para iniciar o ministério pastoral, quando Deus efetivou realmente a chamada, né? Então tem muita coisa na sua vida que você está impaciente, querendo que aconteça logo, mas Deus precisa fazer que outras coisas aconteçam antes, que a gente nem sabe o que é, né? E a paciência, ela desencadeia outras virtudes, desencadeia a virtude da experiência, da esperança, da perseverança, né? Quanto mais paciente, mais experiente eu vou ficando, né? Vou nutrindo um pouco mais de esperança, ser uma pessoa mais esperançosa, esperar um pouco mais, né? Perseverante, que é exigir um pouco mais de mim para que eu possa atingir os objetivos lá na frente, né? Então, espera um pouquinho. Não tenha pressa, não. Quando você estiver com pressa, querendo resolver uma coisa de uma hora para outra, espera um pouquinho. Porque Deus está agindo o tempo todo. A gente, às vezes, não percebe. E até para perceber isso, a gente tem que silenciar a alma, né? Como eu disse aqui, Davi era um homem muito ocupado, tinha muitas tarefas, muitas coisas para resolver, mas ele tirava um tempo para devoção, um tempo devocional. Nesse tempo devocional, a gente precisa silenciar nossa alma, né? Fazer a nossa alma ficar quietinha, como diz o Salmo 123. Silenciar nossa alma, ficar quietinho e aguardar o que Deus está fazendo, né? Esse rapaz conseguiu viver a vida conjugal que ele sonhava, depois de ter passado por muitas experiências que aparentemente não, na vida real, foram amargas para ele, mas ele suportou aquilo tudo para usufruir da vida conjugal que ele queria usufruir, e foi uma bênção para a vida dele. Então, quem sabe não cabe a você, quem sabe não cabe a mim essa mensagem hoje, essa reflexão de alguma coisa que eu preciso esperar, né? De repente eu vou ser apressado e comer cru, é isso que diz o ditado, o apressado come cru. Então, quem sabe eu não preciso esperar um pouco mais até que Deus resolva certas coisas que eu não sei como que Ele vai resolver. Mas eu sei que se eu resolver, eu vou resolver do meu jeito. E o meu jeito pode não ser o melhor jeito de se fazer as coisas. Então, esperemos com paciência no Senhor. E Ele vai se inclinar para ouvir nosso clamor e nos livrar das situações embaraçosas que a gente possa estar vivendo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Acrescente-a no nosso coração e que ela nos ajude a viver melhor na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Flávia, Rosali e todos os demais irmãos que estão aí.